na maioria das vezes, todo mundo espera que eu fale um boa noite, né? Porque dizem que eu pareço um pouco com o Boris Casoy, né? Então, todo mundo pede boa noite, né? Bom, o meu boa noite para todos vocês. Eu queria fazer aqui um agradecimento especial ao nosso presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, a Cristiane Sagesse, do setor de imprensa, ao Anderson, também que me recebeu tão bem, aos colegas do marketing, fotógrafos, divulgação, o pessoal da TV Cresce, né? Queria estender esse meu boa noite, meus agradecimentos também aos colegas aqui presentes, corretores e corretoras de imóveis, e ao pessoal que está assistindo a gente pela TV Cresce. E aí eu coloco para vocês, fazer uma pequena introdução, né? Eu queria mostrar essa carteira, né? Que é uma carteira que todos vocês devem ter, né? Mas o principal que eu queria apontar aqui é o que será que está por trás dessa carteira, né? Quais são as responsabilidades e obrigações que estão por trás dessa carteira? Essa carteira, para quem foi buscar essa carteira, né, foi obter essa carteira, né, foi buscar estudar antes, né, porque você tem que fazer a sua preparação, né, para poder obter o seu diploma, para você poder se graduar, né, e depois entrar com a documentação necessária para obter essa carteira junto ao Cresce. Então, cada um de vocês deve ter estudado relações humanas, relações públicas, relação com empresas, economia e mercado, informática, não é? Imprescindível para quem quer abordar o cliente, mandar e-mails, mandar e-mail marketing e tudo mais, né? Legislação imobiliária, desenho arquitetônico, não é? Captação de imóveis, documentação imobiliária, transação, qualificação, enfim, né? Gestão, matemática financeira, enfim, tudo isso aqui está por trás daquela carteira, não é? Mas existe uma coisa que nos traz essa noite aqui, que é a ética no trabalho do corretor. E quando a gente fala da ética no trabalho do corretor, eu estou aqui enfatizando, né, tem uma edição do Cresce São Paulo, a revista direcionada para o corretor. Essa edição aqui é ano 6, a edição número 11, 2013, né? Onde o nosso presidente, ele bem enfatiza aqui a questão da ética. E não só enfatiza, como constantemente vem, na maioria das suas palestras, né, pelo menos é o que eu tenho percebido, tem abordado sobre esse tema, que é a ética. Nós estamos num mundo de competição. E estamos vivendo um mundo cada vez mais competitivo. O mundo dos negócios exige cada vez mais de cada um de nós. Cada vez mais. E onde eu posso buscar o meu preparo? Como que eu posso criar uma disciplina para a minha atividade, para o meu trabalho? Como que eu mantenho a minha autoestima e a minha determinação? São algumas perguntas que eu quero colocar aqui para a gente refletir um pouquinho. E quem vence essa corrida? Quem vence essa corrida? Quem faz a diferença nessa questão? São perguntas que eu
coloco aqui para a gente fazer um momento de reflexão. Né? Eis aqui a profissão do corretor de imóveis devidamente legalizada. Não é? Aqui, historicamente falando, né, 1962, foi sancionada através de uma lei 4.116, né, que foi a primeira que regulamentou a profissão, né, onde cada um obteve a sua carteira profissional de corretor de imóveis. E o cartão de identificação. A Lei 6.530, de 1978, ela regulamenta a profissão do corretor de imóveis, disciplina o funcionamento dos seus órgãos de fiscalização e dá outras providências. 1978, em maio, né, sancionada aí pelo então presidente Ernesto Geisel. A resolução do COFES 326/92, ela aprovou ad referendum o Código de Ética Profissional do corretor de imóveis, da profissão do corretor de imóveis. Né? O ad referendum aí, pus só uma parte, porque nem todo mundo conhece muito bem o termo jurídico. O ad referendum aí, então, é uma questão de... A lei, ela é efetivamente colocada para efeito de aprovação, ela pode ter as suas correções depois, ou pode até, de repente, no ad referendum, ser retirada. Né? Essa questão do Código de Ética, existe uma coisa bastante importante que também está por trás da profissão, que é o Código Civil. O Código Civil de 2002, ele traz também, no capítulo 13, que fala da corretagem, ele traz alguns artigos, né, de 722 a 729, né, onde, efetivamente, se traz algumas regras referente à corretagem, que é importante, né, a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Né? Eu recomendo, não é um tema, seria um tema específico para ser abordado aqui, né, numa palestra única, somente sobre o capítulo 13 da corretagem vinculada ao Código Civil. Né? Até para alertar em relação a algumas situações que se apresentam por aí, em relação à postura, né, do corretor de imóveis diante de uma negociação, a responsabilidade que ele assume, Né? E o Código de Ética do COFES 362, no artigo 5º, o corretor de imóveis responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente, a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infração ética. Eis aí a ética novamente colocada. Né? No Código de Ética, né, tanto se enfatiza o Código de Ética, que nessa revista que eu acabei de mostrar para vocês aqui, na parte do editorial, o nosso presidente José Augusto Viana Neto, ele faz a abertura da revista. A própria revista traz, no seu interior, o Código de Ética. Eis aqui. Código de Ética, valorização e respeito profissional. Código de Ética é considerado o mais importante documento da atividade profissional. Isso aí é ponto pacífico. Qualquer atividade profissional deve estar calcada no seu Código de Ética. O nosso Código de Ética do corretor de imóveis, ele só tem 10 artigos. Tá? Então, é um Código de Ética feito sob medida, onde está colocado nesse Código de Ética aquilo que é essencial, primordial. Não precisa escrever mais nada. Né? Se eu for pegar o Código de Ética, por exemplo, da OAB, para a profissão de advogado,
Já é um código de ética mais extenso. Pegarmos o código de ética da área médica, o código de ética veterinária, o código de ética da farmacêutica, não importa. Né? Pegar o CREA, né? Quem comentou do CREA aí? Né? Pegar o CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, né? Que também tem seu código de ética. Toda profissão tem seu código de ética. Né? Lembrando, né? Profissão e ofício, né? Eu faço sempre uma diferença, profissão e ofício, né? A profissão requer uma graduação, uma especialização. Não é? E o ofício não, né? Um sapateiro é ofício, né? Eu não preciso ter um curso específico e tirar um diploma de sapateiro. Não é? Então, existe essa diferença de profissão e de ofício. No artigo 1º do Código de Ética do Corretor de Imóveis, ele diz o seguinte: este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual deve se conduzir o corretor de imóveis quando no exercício profissional. O primeiro artigo aí já fala tudo, né? O primeiro artigo já chama a atenção, né? Artigo 2. Os deveres do corretor de imóveis compreendem, além da defesa do interesse que lhe é confiado, o zelo do prestígio de sua classe e o aperfeiçoamento da técnica das transações imobiliárias. Eu fico muito feliz, né, pela oportunidade que o Cresce nos dá de poder estar aqui falando sobre esse tema, ou poderíamos estar falando sobre técnicas de venda também, né, abordagem de cliente. Eu vou falar um pouquinho desse detalhe mais adiante. Eu fico feliz em saber, né, que este Conselho Regional investe, né, na questão e enfatiza, o nosso presidente enfatiza muito a questão ética. Né? A própria criação da TV Cresce e da sua programação, né, ela traz vários vídeos que já de outros palestrantes que vieram aqui falar sobre ética, talvez não da forma como eu vou colocar aqui para vocês, né, que eu vou colocar aqui para vocês mais de uma forma reflexiva, para a gente ter aquela oportunidade de rever a questão do Código de Ética. Rever no sentido de relembrar o Código de Ética. Principalmente para os corretores mais novos, né? Os corretores recém-chegados. Né? Aqueles corretores que estão já há 40 anos, 30, 20, exercitando, já no exercício, né? É importante também, não é só para quem está chegando. Eu acho que a ética é uma questão importantíssima dentro de uma sociedade como a sociedade que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo aí situações de comportamento totalmente contrário à ética. Nós vamos discutir um pouquinho de ética até para saber porque a minha ética é uma, a sua ética pode ser outra. Não é? Porque a ética é uma coisa relativa. Nós estávamos até discutindo, agora há pouco, tomando um café, a questão da ética ser relativa. Nós vamos abordar um pouquinho mais aqui, até para a gente poder avançar um pouco nesse entendimento e na nossa reflexão, para ganhar um pouco mais de grau de consciência em relação a esse tema. Artigo 3º. Cumpre ao corretor, em relação ao exercício da profissão, à classe e aos colegas. Considerar a profissão como alto título de honra e não praticar nem permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade. Eventualmente, algumas situações que vocês já vivenciaram, não é? De comportamento ético ou antiético, melhor dizendo, de alguns colegas, né? Em relação a abordar cliente, em relação a subestimar o cliente. Não é? Existem aqueles jargões corriqueiros do dia a dia de vocês, não é? Aquele cliente que só vem conhecer o decorado, né? Bolula, né? Só vem conhecer o decorado. Né? Infelizmente, a regra é clara, né? Não é, Arnaldo? Né? Não é assim que o Galvão fala? A regra é clara, não é, Arnaldo? A regra é clara.
né? Se existe uma regra para ser seguida dentro daquela unidade onde você está fazendo a corretagem, a ética que vocês estabelecerem dentro desse convívio de vocês é a que vai prevalecer, é a que tem que prevalecer. Né? Nós temos que levar em consideração também, se eu estou vinculado, né? Eu tenho lá um crachá, eu estou vinculado a alguma instituição, alguma outra empresa, uma imobiliária, qualquer outra instituição do ramo imobiliário, eu tenho que honrar também o código de ética dessa empresa. Então, eu tenho obrigação de saber qual é o código de ética dessa empresa. Se é que ela tem, quais são os parâmetros que eu tenho que me enquadrar, ou pelo menos eu tenho que entender. A ética, ela pode ser descritiva ou normativa. A ética descritiva, por si só, ela não vai emitir nenhum juízo de valor. Não vai julgar, mas vai simplesmente apontar, está certo ou está errado. Né? Agora, a ética normativa, né, o próprio nome diz já de uma norma, né, de uma legislação, de uma regra superior, né, onde, de repente, aqui, no nosso Código de Ética, né, no artigo 5º, o corretor de imóveis responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente, por exemplo. Né? Que ato danoso ele cometeu ao cliente? Né? Não vou nem entrar, não vou nem me aprofundar nessas questões ou trazer alguns exemplos para a gente não ser polêmico, mas na cabeça de vocês, na vivência de vocês, vocês já devem ter vivenciado situações em que o ato, de repente, pode ser classificado como ato danoso e criminoso. Né? Enganou o cliente. Né? Seguindo ali o artigo 3º, voltando um pouquinho para o artigo 3º, inciso 2, prestigiar as entidades de classe, contribuindo sempre que solicitado para o sucesso de suas iniciativas em proveito da profissão, dos profissionais e da coletividade. Inciso 3º, manter constante contato com o Conselho Regional respectivo, procurando aprimorar o trabalho deste órgão. As opiniões que vocês possam encaminhar aqui para o Cresce, né, através, não sei, assessoria de imprensa ou ombudsman, qualquer que seja, né, é importante, até para aprimorar, né, e colocar em debate, eventualmente, algumas situações, né, que vocês vivenciaram e que vocês se sentiram incomodados, né, em relação à postura profissional de vocês, em relação ao próprio Código de Ética. Isso é importante. Então, esta casa, né, este conselho, abre espaço para todos. Né? É bem democrático em relação a isso. Até onde eu conheço, até onde eu sei como é conduzida a presidência deste conselho, né, as portas estão abertas, né, para colocar em debate, colocar em pauta alguns assuntos que eventualmente são de interesse da classe, não é? E que possam trazer, possam agregar valor ao código de ética de vocês. Inciso 4, zelar pela existência, fins e prestígio dos conselhos federais e regionais, aceitando mandatos e encargos que lhe forem confiados e cooperar com o que forem investidos em tais mandatos e encargos. Inciso 5, observar os postulados impostos por este código, exercendo o seu mistério com dignidade. Tá? Vamos colocar aqui o que é, né? Poxa, se é com dignidade, o que efetivamente a gente deve entender por dignidade, né? Eu sempre coloco isso, como eu sou professor de faculdade, né, nessa disciplina de ética, né, não é só ética, a disciplina é ética, política e cultura, né, porque tudo é uma coisa que está ligada com a outra, a questão de entender a dignidade do ser humano, né, a questão de você não macular as virtudes do ser humano. Né. Uma das virtudes do ser humano, trazida inclusive pelos próprios filósofos, né, falar de ética sem falar de filosofia, ir à missa sem ver o padre, né? Mais ou menos isso. Os próprios pensadores da antiguidade, os filósofos da antiguidade, trazem à baila essa questão da dignidade. A questão da liberdade, né? O Código de Ética estabelece algumas regras, né? E eu posso ser cerceado, eventualmente, em algumas partes no que diz respeito à minha liberdade.
É o que eu posso fazer. Nós vamos avançar um pouquinho mais. Vou trazer aqui essa questão da gente discutir um pouco essa questão da eventual da liberdade. Inciso 6. Exercer a profissão com zelo, discrição, lealdade e probidade, observando as prescrições legais e regulamentares. O próprio inciso já diz como é a conduta que nós temos que ter. 7. Defender os direitos e prerrogativas profissionais e a reputação da classe. 8. Zelar pela própria reputação, mesmo fora do exercício profissional. Tá? Eu sempre digo assim, eu sempre brinco, né, e comento, né, esteja onde você estiver, né, fale sempre do seu negócio. Né? Essa é uma grande oportunidade aqui, né, de corretores, até aqueles que eventualmente nunca apareceram. E aí eu faço um convite ao pessoal que está assistindo a gente pela TV Cresce, né? Quem não tem oportunidade, ou não tiver a oportunidade de estar presente aqui no evento presencialmente, venham. Faça esse convite, venham. Venham trocar cartões aqui, fazer uma network, né? Profissionais aqui, pelo que eu percebo, são profissionais extremamente competentes, né? Que devem estar na área há muito tempo e têm muito a agregar de informações, de cultura, né? Num cafezinho aqui, antes da gente iniciar a palestra, né? Troca de cartões, né? Os negócios estão acontecendo no mercado. Nós não podemos perder a oportunidade. Eis aí uma situação que é criar a diferença. Qual é o diferencial que eu vou criar? Fazer minha network com o próprio colega que é corretor. Né? Não olhar o colega corretor como sendo um inimigo. Não é? Inciso 9. Auxiliar a fiscalização do exercício profissional, cuidando do cumprimento deste código, comunicando com discrição e fundamentadamente, né, aos órgãos competentes as infrações que tiver ciência. Muitas vezes, isso aí, quem está há muito mais tempo tem visto muito mais situações como essa, né? Um colega corretor tendo uma postura inadequada, né? Prejudicando a sua própria atividade. Você está lá no plantão, você está lá, eventualmente, atendendo um cliente, né? E acontece o outro colega abordar o seu cliente. Não vou nem me aprofundar em relação a isso, porque é muito polêmico isso aí. Né? Mas existe. A gente sabe que existe. Todo dia está acontecendo uma situação dessa. Né? Então, a questão, quando eu falo de dignidade, por trás de dignidade, nós temos que ter, como eu falei para vocês, as virtudes do ser humano. Né? Uma das virtudes do ser humano é caráter. Né? É moral. Nós vamos falar de moral também. Né? Caráter e moral. Né? Caráter e moral. Né? Existem situações que a gente tem que absorver, eventualmente, mas se isso não deixar confortável e determinado comportamento for colocado em pauta, né? Não é você que vai julgar, ou não é você que vai só reclamar para o outro colega que aquele colega fez uma coisa que não deveria ser feito. Né? E não ficar naquele ti. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão também, que tem um bichinho chamado muquerela. Cuidado com a muquerela, né? Eu vou falar sobre esse bichinho que pica, né? Infecta a pessoa, né? É a tal da muquerela. Nós vamos chegar lá. É importante que a gente denuncie, né? O nosso próprio presidente já falou várias vezes essa questão, inclusive no Cresce, acho que é o Cresce Esclarece, se eu não me engano, né? É isso, Anderson? Cresce Esclarece, né? Perfeito, né? Várias vezes, as perguntas que chegam no Cresce Esclarece, é colocada em pauta essa situação. Então, nós temos que ter, efetivamente, conhecimento disso e tomar ação. Né? Não adianta nada eu reclamar. Se eu tenho que zelar pelo profissionalismo, né? Pelo profissional, pela honra, pela dignidade do profissional que faz a corretagem de imóveis, se eu tenho algum colega, denuncie. Né? Existem canais aí para fazer a denúncia. Só que, fundamente. Tomem cuidado, né, com a questão da fundamentação.
Inciso 10. Não se referir dairosamente sobre seus colegas, desairosamente sobre seus colegas. Faz parte aqui um pouquinho do muquerela que eu vou falar daqui a pouco. 11. Relacionar-se com os colegas dentro dos princípios de consideração, respeito e solidariedade, em consonância com os preceitos de harmonia da classe. Harmonia da classe. 12. Colocar-se a par da legislação vigente e procurar difundi-la, a fim de que seja prestigiado e definido o legítimo exercício da profissão. É o que efetivamente nós estamos fazendo aqui, né? Com o acompanhamento presencial aqui de vocês e com os colegas que estão acessando a TV Cresce. Divulgar. Eu, na minha carreira profissional, eu passei por várias empresas, né? E eu era gestor de contrato administrativo, né? E muitas vezes eu entrava na sala do meu gerente para comentar com ele alguma situação referente a algum contrato, e ele falava assim para mim: você leu o contrato? Aí eu era bem mais jovenzinho, né? Não, Gabriel, faz o seguinte, vai lá ler o contrato, depois você vem conversar comigo. Né? O que eu aprendi com esse... Você leu o contrato? Né? Ficou um jargão marcado para o resto da minha vida. Você leu o contrato? Você leu o edital? Eu mexo com licitações. A minha assessoria, né? Eu sou diretor de mim mesmo, felizmente, né? Eu consigo me suportar, né? Então, eu dependo de mim mesmo, assim como vocês dependem de vocês mesmos. Eu dependo de ir no mercado, buscar oportunidade de negócio, eu dependo de bater na porta do cliente. Eu dependo, antes de vender o meu produto, que é serviço, eu tenho que vender quem? Eu tenho que fazer a pré-venda. A pré-venda da venda. Qual é? Perfeito. Eu tenho que vender a minha imagem. Sabe aquele dito popular, a primeira imagem é que fica? Né? Até hoje eu acho que ninguém conseguiu derrubar isso. Né? Esse dito popular. A primeira imagem é a que fica. Né? Isso é importantíssimo. Né? Você vai abordar um cliente, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, eu não quero me antecipar para não atrapalhar a sequência das minhas ideias, mas você vai abordar o seu cliente, tenha zelo na abordagem do seu cliente. Né? Não vai abordar o seu cliente, você acabou de fumar. Né? Acabou de fumar. Aí chegou um cliente, você vai lá abordar o seu cliente. Cumprimenta ele, se apresenta, tal, deixa o seu cartão, eventualmente, né? E vai fazer o atendimento. Né? A sua mão estava cheirando de nicotina. O cliente tem uma aversão a cigarro. Primeira reação dele, a hora que ele vai sentir, né? Ele vai sentir o cheiro do cigarro. Né? Alguns colegas, eu falo isso de propriedade de ser cliente e de propriedade de ter vivenciado e observado situações como essa. Não é? Não é? O profissional atendendo o cliente, até chato falar isso, mas é uma realidade. Né? Cheirando cigarro, né? Com excesso de perfume. Não é? Eu não ia falar, desculpa. Agora, já que você falou, a palavra já não é mais minha. A palavra não é nem mais minha, nem sua. A palavra é nossa. Vamos compartilhar. Estamos compartilhando. Né? O colega que tem um problema, que é o alcoolismo. Gente, não vamos olhar, não, esse cara é um bebum. Não, gente, vamos entender, vamos fazer um exercício, não é? Nos colocando no lugar da pessoa para entender a pessoa. A ética trata disso também. Né? Por que ele tem esse comportamento? O colega ele tem uma doença, ele é alcoólatra. Então tem que entender isso. Desairosamente, dizer, pô, esse pau d'água. Não é assim, gente. Né? Nós temos que olhar o outro como o nosso par, vamos dizer assim, dentro daquela atividade que nós estamos exercendo,
né? Ele tem as mesmas necessidades do que eu, ele precisa pagar a conta dele, ele tem a família para cuidar, ele tem as necessidades todas, de se vestir, de comer, de tudo igual, nós somos todos igual, né? O que diferencia a gente um pouco é a questão da cultura. Mas a questão da cultura, a questão da busca do conhecimento, isso vai a cada um, né? A gente estava falando no café agora há pouco, dentro da questão ética, existe uma coisa que a gente vai chamar de livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero. E eu faço o que eu não quero. Qual a consequência de eu fazer o que eu quero? Aliás, o que acontece se eu faço o que eu quero? Eu vou ter que arcar com as consequências. E se eu não fizer? Da mesma forma, porque você pode pecar por omissão. Então, essa questão é uma questão muito mais profunda, né, do que a gente está aqui numa palestra que vai demandar 40, 50 minutos, 60 minutos. Né? Até me comprometo, numa outra oportunidade, se a minha avaliação for efetiva, né, mente boa, de me colocar aqui para a gente tratar de outros temas ou buscar outros temas que sejam de interesse da classe. Tá? E aí vai a opinião de cada um, né? Sugerir aqui, né, para a entidade, sugerir abordar determinados temas. A gente traz, a gente pode até desenvolver em relação a isso. Vamos lá. 12. Colocar-se a par da legislação. Isso já falamos, né? Procurar difundi-la, muito bem. Eu vou deixar o artigo 4º um pouquinho de lado, para a gente abordar daqui a pouco, e eu quero dizer o seguinte, né? Seguindo ainda aqui, artigo 6º, é vedado ao corretor. Existe uma vedação, um veto, né? Relacionado a aceitar tarefas para as quais não esteja preparado, ou que não se ajustem às disposições vigentes, ou ainda que possam prestar-se à fraude. Prestar-se à fraude. Exemplo aí, posso dar exemplo, não dentro dessa área nossa aqui, imobiliária, mas contrato de financiamento, né? Aquele contrato de recuperação de crédito, né? Todo mundo já ouviu falar da recuperação de crédito, né? De repente, o supervisor da funcionária fala para ela, olha, vamos renovar esse contrato, assina aí pelo cliente. Como assim assina aí pelo cliente? Não, o cliente tem que vir assinar. É ele que tem que entender e acordar e concordar com o que está escrito nesse contrato. Não, faz aí, tudo bem, faz aí. A gente já é costume, já é feito assim faz tempo já, pode fazer. Né? Aí, de repente, né, passa um tempo, né, o supervisor chama a funcionária e fala assim para ela, poxa, fulana, infelizmente você não se enquadra no perfil de profissionais que a gente precisa aqui. Né? E dispensa essa funcionária. Estou falando isso, vivência, situações, né, que me trazem, e que eu fiquei feliz. Falei, nossa, estou super feliz por você ter saído de lá. Né? Ela já tinha comentado alguma coisa comigo, essa pessoa, né? E eu falei, olha, toma cuidado. Né? E eu pensei comigo, ela não vai ficar muito tempo lá, porque ela quer trabalhar certinho, ela tem um comportamento ético, ela prima pela moral, pelos bons costumes, pelos princípios, que a gente tem vários princípios, né? Um deles é o tão conhecido princípio religioso, né? Que não é mérito da gente entrar, mas existe. Né? Professar a sua fé, naquilo que você acredita e tudo mais. Né? Existem situações que aceitar tarefas para as quais não esteja preparado, ou, no caso aqui, né, prestar-se à fraude. Ou fraudar um documento. Vou pegar o CPF e o RG e vou gerar... Estou falando uma coisa bem simples, hein? Eu preciso atingir minha meta. Pô, aquele cliente veio aqui e tal, eu consegui pegar o RG dele, o CPF dele, mas ele não virou uma proposta, não sei, hein? Né? É muito preocupante situações como essa, mas acredito que devam existir situações como essa. Né? Você está no fio da navalha, né? Ou você vai ou não vai, né? Ou vai, né? Não tem duas opções, né? Ou vai ou vai. Né? Eu preciso ter, vamos falar de
o termo mais antigo que existe, né? Não adianta falar consultor imobiliário, não adianta falar gestor de negócio. Gente, é vendedor. Essa é a palavra, primeira palavra que surge, é vendedor, né? Eu preciso realizar uma venda, eu preciso realizar uma oportunidade de negócio, gerar uma oportunidade de negócio, e, de repente, cria-se uma fraude, né, num documento qualquer. Isso pode acontecer também, né? E se souber, né, é aí que está, tem que primar pelo código de ética, né? Tem que fazer, eventualmente, uma declaração aí, uma denúncia, tá certo? Que mais? 2, manter a sociedade profissional fora das normas. Isso aí é preocupante também, precisa tomar muito cuidado em relação a isso, né? Existem algumas regras aí do corretor que faz o seu site, né? que de repente ele tem uma empresa, precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque quando você assina alguns documentos para obter a sua credencial para atuar como corretor, algumas exigências e a própria legislação estabelece esse tipo de situação. Então, precisa tomar cuidado muito com isso. Receber comissões em desacordo com a tabela aprovada. Existe uma tabela, né, vinculada ao Código de Ética e às atividades do profissional, né, do ramo imobiliário, e a gente tem que obedecer. Né? Tem que obedecer. As sugestões têm que ser obedecidas. Né? Nós não vamos retalhar esses honorários, né? Eu faço pela metade do preço. Quer dizer, gente, nós temos obrigação de valorizar, né? De nos valorizar em relação a isso, né? Outro importante, só para não me estender muito mais. 14, deixar de cumprir no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou autoridade do conselho em matéria de competência destes. Também é importante, né? Você tem que renovar a sua carteira para você poder dar continuidade à sua atividade. Se você perdeu um prazo, um dia sequer, né? Até para o estagiário, hein? Estou falando aqui em relação ao corretor, mas também vamos lembrar o estagiário. Se o estagiário venceu um dia e tiver uma fiscalização e pegar essa situação, infelizmente, ele vai ser autuado também. Né? Então, essa preocupação tem que ser constante. Eu vou direto lá para o artigo 10º, né? Que diz o seguinte: as diretorias dos conselhos federais e regionais promoverão a ampla divulgação deste Código de Ética. Né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. E é importante que cada um de vocês reveja, quando vocês receberam o Código de Ética de vocês, né? Eu tenho aqui, né? Normas úteis ao corretor de imóveis. Traz aqui a legislação. Fala sobre delegacias, fala sobre a Lei 6.530, Decreto 81.871, o próprio Código Civil. Fala também sobre o Código de Ética, remuneração, compromisso e etc. Né? Isso aqui está à mão de vocês, não só em papel, que vocês podem obter aqui, como também de forma eletrônica, acessando o site. Não é? Isso é importante, porque a divulgação está sendo feita de forma ampla, por todas as possibilidades de canais que a gente possa divulgar. Aqui a gente está colocando, inclusive, o endereço onde você pode obter essas normas úteis em artigo eletrônico. Nunca a ética esteve tanto no centro das atenções como nos últimos anos. Né? Tanto é que filosofia, né? Nas unidades, nos bancos acadêmicos, aí, a filosofia acabou virando disciplina de ética. Né? E nós temos ouvido falar em questão de comportamento, do administrador público, principalmente. Né? A questão das fraudes, a questão... Bom, o noticiário está aí para todos nós, né? Nos posicionarmos em relação a cada acontecimento. E aí vamos colocar uma outra pergunta. Afinal, o que é ética? Código de ética para quê? Ética
Para mim é uma coisa, pode ser para você, pode ser outra. Né? E eu sempre coloco aqui a questão da ética. Né? Vamos analisar primeiro o que o próprio, né, os dicionários, os conceitos sobre ética. Né? Então, aqui, pesquisando um dos conceitos, né, diz o seguinte, que ética é parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam e orientam o comportamento humano. Refletindo especialmente a respeito da essência das normas, os valores, que são valores estabelecidos e defendidos, né, as prescrições, as exortações presentes em qualquer realidade social. A ética, ela caminha no tempo e no espaço. Muita coisa que acontecia lá nos idos de na época do meu avô, né, 1926, 1925, não é? Comportamentos e costumes daquela época hoje já não existem mais, né? Foram deteriorados. A sociedade entende que determinados comportamentos, né, quando que naquela época, lá atrás, se beijava em praça pública. Quando, naquela época, perdão, fiquei acho que na frente da sua... quando que naquela época, um passeio não iria exigir um costume, né? Que a gente fala costume, não exigia um traje desse, não é? Chapéu e bengala, não é? Na época do Mapping Movietone, olha só, hein? Fui lá no fundo do baú agora, Mapping Movietone, né? Na Praça Ramos, né? Hoje o comportamento é totalmente diferente. O comportamento é totalmente diferente. Quando eu falo que a ética caminha no tempo, a ética caminha no espaço. E quando eu falo em espaço, eu falo em território, não é? Falo em território. Voltando um pouquinho aqui, também existe uma outra questão da ética, entendida como conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Né? E aí eu coloco para vocês, existe ética dentro do presídio? Quem falou não? Né? A ética deles. A ética deles. Né? A gente tem a questão, analisar a questão de valores, né? As questões valorativas e de moral de um indivíduo. Por isso que eu falo, indivíduo, eu tenho uma coisa chamada liberdade moral. Liberdade moral é minha. Na minha cabeça, eu faço o que eu quero. Né? Mas como os pensadores, os filósofos da contemporaneidade aí falam, né? Quando existe um encontro de corpos, né? O termo que se utiliza, um dos filósofos se utiliza é encontro de corpos, ou seja, quando eu chego até o meu semelhante, a minha liberdade já não é mais moral, a minha liberdade é política. Política, porque eu tenho que respeitar o espaço do meu semelhante. Né? E ele, em contrapartida, respeitar o meu espaço também. Não é? Então, quando a gente vive, quando a gente fala em política também, está relacionada à ética de uma forma enraigada mesmo. Né? Ética na política, por exemplo. Quando a gente fala política, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Brasília. Né? Câmara Legislativa, né? E Senado, não é? Mas a política não é só isso. A política é a política empresarial, a política organizacional, a política que você faz todo dia, toda hora. Nós estamos aqui hoje fazendo política. Né? Aquela saída que você dá de manhã, que você cumprimenta o porteiro do seu prédio, ou a hora que você chega, que você encontra um vizinho subindo no mesmo elevador que você, estamos exercitando, fazendo política. Extrapolando a política, existe o quê? O exercício de cidadania. Exercício de cidadania. Não dá para desvincular o exercício político do exercício de cidadania. Né?
Isso seria um tema outro, mas só para a gente complementar o raciocínio aqui. A questão da moral, né? O que é o moral? Moral, então, é tratada como um conjunto de regras de conduta consideradas como válida. Válida onde? No espaço. No espaço, no tempo. Hoje no espaço, né? Mas o que é moral, o que é imoral e o que é amoral? Moral, então, é o conjunto de regras de conduta, quer de modo absoluto, para qualquer tempo e lugar, para grupo ou pessoa determinada. Né? E a questão dos valores? Os valores são definidos como normas, princípios, padrões socialmente aceitos. São-nos incutidos desde cedo, fruto do meio social, né? Desde cedo, né? No seio da família. Eu tenho exemplos no seio da família, de comportamento no seio da família. Né? E eu lembro, né, vou dar um exemplo aqui, eu poderia pegar um exemplo outro, mas eu vou pegar um exemplo meu. Né? E eu sempre falo que é o exemplo da batatinha. Né? E o que é o exemplo da batatinha? Quando eu era criancinha, pequenininha, né, morador do bairro do Ipiranga, aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Na esquina da minha casa, no quarteirão da minha casa, na esquina, tinha um bar, chamava bar, né? Bar e mercearia. Bar e mercearia do seu Hercílio. Seu Hercílio. E um belo de um dia, um coleguinha passou na minha casa, me chamou, vou lá no bar do seu Hercílio, eu vou comprar pão. Porque antigamente a mercearia tinha, né? Aquelas arroz a granel, feijão a granel, sei lá, servia, pesava e tal. Hoje já é mais difícil acontecer, mas naquela época era assim, né? Mercearia. Que você fazia secos e molhados, que você fazia aquela caderneta, né? Todo dia, quinto dia útil do mês, lá quando o chefe da família recebia o seu pagamento, ele ia lá acertar a caderneta do mês, né? E fui eu lá com o meu amigo Roberto, né? O Robertinho. O Robertinho foi lá comprar pão para o seu Hercílio. E eu, do lado, eu era pequenininho, né? Aquele que o balcão é bem maior que você, quase não dá para você ver o outro lado do balcão. Eu lembro que do lado existia uma saca, com aquelas, sabe aquelas batatinhas de casamento, o pessoal fala, né? Que é aquela temperadinha pequenininha, né? É, aperitivo, isso mesmo. Aquela batatinha aperitivo. Eu achei aquilo um brinquedo. Achei aquilo fantástico, né? Uma coisa que me colocou em contato com aquelas batatinhas, que para mim aquilo seria um brinquedo, alguma coisa assim que me chamou a atenção. O que eu fiz? Fui lá e apanhei meia dúzia dessas batatinhas, né? Sem o seu Hercílio ver. E olha eu indo para casa. O Roberto foi para a casa dele, eu fui para a minha casa com as batatinhas. Quando eu chego em casa com as batatinhas, o que eu ouço da minha mãe? O que é isso, menino? O que é isso, menino? A mãe é batatinha. Eu sei que é batatinha, mas onde você pegou isso? De quem? Da onde? E aquela enxurrada de perguntas, né? E eu pequenininho lá, me encolhendo cada vez mais. Mãe, eu peguei lá no bar do seu Hercílio. Mas ele autorizou você pegar? Não. Pegou o pé da orelha. Nós vamos lá agora, você vai devolver as batatinhas agora. Agora você vai devolver as batatinhas. E vou eu lá, né, com aquela cara murcha, né, envergonhado. E a minha mãe, seu Hercílio, Ronaldo pegou as batatinhas aqui escondido do senhor. Não, ele era português, né? Não, deixa o menino levar, deixa o menino levar. Não vai levar não. As batatinhas são daqui, a batatinha é sua. Devolve, põe lá. E eu peguei lá a meia dúzia de batatinha e pus lá. Existem algumas coisas na vida da gente que a gente leva para a Uma delas é essa, né? Outro exemplo é o exemplo da pescaria, né? Pai e filho foram pescar. Exatamente à meia-noite e 1 minuto, seria aberto a temporada de pesca. Porém, o pai e o filho foram algumas horas antes do início da abertura da temporada de pesca. E eis que o pai, né,
coloca lá o filho para fazer o lançamento da vara, né, da isca, jogou lá, ele pegou um peixe maravilhoso, um peixe bonito, né? Nunca ninguém tinha pego um peixe daquele jeito. E aí o menino olha para o pai e o pai fala: você vai ter que devolver esse peixe. Por quê? Porque ainda não foi aberta a temporada de pesca. Só vai abrir depois da meia-noite. E eram 9 horas da noite, 8 horas da noite. E aí o menino olha para o pai e o pai balança a cabeça assim, né? Mas pai, não tem ninguém vendo, né? Não, meu filho, né? A temporada só vai abrir depois da meia-noite. E é isso que o menino jogou esse peixe de volta para o lago. Moral, né? Essa história é uma história verídica, faz parte de um livro, né? Esse menino, hoje, ele é um empresário bem-sucedido, não é? Que leva essa história do peixe, na questão ética, para o resto da vida dele, né? Então, se nós formos éticos, nós não vamos perder nada com isso. Não vamos perder nada com isso. A questão de moral e moralidade, e a moralidade, eu posso ser ético sem ser moral, posso ter moral e não ser ético. Existe essa condição também. Comportamentos diferentes em tempo e no espaço, nós já falamos. Um outro exemplo aqui, por exemplo, aqui no Código Penal nosso, né, bigamia, artigo 235, né, fala de contrair alguém sendo casado no novo casamento, que é chamado de bigamia, né? Já nos Emirados Árabes, lá do outro lado do mundo, né, o sultão tem várias mulheres, né? Tá certo? O comportamento não seria, eu poderia sair daqui, ir para lá, e lá um sheik, um sultão, me disponibilizar o harém dele, por exemplo. Ou eu me relacionar com várias mulheres, né? Eu posso, por uma questão ética, não aceitar, mas por uma questão moral eu tenho que aceitar. Porque eu estou dentro de um território onde eu tenho que agir de acordo com aquela comunidade. Eu posso nem aceitar, pode ser totalmente contrário. Existem situações e situações. Por isso que, em questão de ética, em questão de moral, nós temos que analisar qual é a situação, em que momento isso aconteceu, como que isso aconteceu. Bom, a ética, a moral e os princípios estabelecem padrões, deveres, valores, integridade do ser humano, né? A obediência a princípios, a obrigações. Eu trouxe aqui um exemplo de um comercial que foi veiculado fora daqui do Brasil, né? Onde a gente se choca um pouquinho com essa imagem, não é? Uma coisa não casa com a outra, né? Na publicidade tem muito, o código de ética publicitário é muito exigente em relação a isso. E abre espaço, inclusive, para denúncias, né? Se o público consumidor não aceitar, né, abre espaço para denúncia. Nós temos aí circulando nas redes sociais um assunto muito polêmico, que foi o do Boticário, recentemente, não é? Né? Onde a gente vê casais, pares do mesmo sexo, né, se presenteando, né? Aqueles mais conservadores estão se revoltando, repudiando essa questão do comercial, né? Aí é uma questão da gente analisar se isso foi bom, se isso foi mal, qual foi a intenção, o intuito, né? E cada um vai tirar a sua conclusão. Não dá para eu colocar a opinião a minha vai ser simplesmente uma opinião, né? Não dá para a gente traçar isso como regra. Não, a sociedade exige... Calma, quem é a sociedade? A sociedade sou eu, você. Essa comunidade aqui faz parte da sociedade, pode ter opiniões diversas. Outra regra que é imposta para a gente, né? Já que você não cumpre, né, não é ético, né, você atenta aos costumes e à moral da comunidade onde você reside, vamos colocar regras, então. É proibido fumar nesse local, né? É proibido fumar nesse local. Muitas vezes a pessoa é fumante e obedece à regra, né? Obedece à regra, né? No começo, agora já né? Outra coisa, lembra do utilizar o cinto de segurança?
Hoje, colocar o cinto de segurança, pelo menos para mim, é automático. Quando eu saio com a minha esposa, e de repente eu, por um motivo ou outro, eu não coloco o cinto, ou já estou saindo com o carro e vou colocar o cinto em movimento, né? Eu tenho a minha esposa fala, pôs o cinto? Esqueci do cinto, põe o cinto. Né? Acaba virando costume. Né? Então, campanhas e campanhas e campanhas para trazer a questão ética, para trazer a questão da moralidade. A discussão do que é certo e do que é errado. O comportamento de um colega, eu tenho que analisar se é certo ou errado, eu tenho que ter vamos dizer assim, a questão da justiça, né? Eu tenho que analisar sob o ponto de vista justo. Não é aquele ponto de vista meu. É sob um ponto de vista equilibrado, né? Onde não prevalece o meu sentimento, nem tampouco a minha razão. Prevalece uma coisa chamada justiça, que também é questionável dentro do campo da ética. Como eu havia comentado, a filosofia antiga, medieval e moderna discute o que é certo e o que é errado. Há 2.500 anos atrás, há muito mais, o que é certo e o que é errado. Né? O que é certo para mim pode não ser certo para você. O que está errado para mim pode não ser errado para você. Então, cada situação é uma situação, né? Tudo é muito relativo, nada é absoluto. Né? A verdade não é absoluta. Né? A questão, quando a gente discute a verdade também, é uma questão de ética também. Ética deveria ser um princípio que nunca pode ter fim. A ética tem que acompanhar desde a sua tenra idade até o seu último suspiro. Né? Onde você caminhou por um caminho reto, honesto, né? Porque hoje a honestidade é qualidade. Honestidade é qualidade hoje. Né? Obrigação, o colega está colocando lá como uma obrigação. Né? Não, eu sou honesto. Eu não preciso falar que eu sou honesto. Porque a honestidade está dentro de mim. Né? Está arraigado, isso aí está dentro da minha raiz, isso. Né? Onde você obtém essa questão de honestidade, do que é certo, do que é errado, né? Um exemplo da batatinha que eu dei para vocês, né? Toda vez que a gente é tentado, hein? Né? Você viu, tem um quadrinho lá que eu tenho o diabinho e o anjinho, a gente é tentado às vezes. Por isso que educação se aprende em casa, é isso aí. Né? E aquilo que a gente aprende em casa, que a colega colocou, vem de berço, isso a gente leva para o resto da nossa vida. Né? Hoje a minha santa mãezinha não está mais conosco aqui. Né? Ela já foi para o andar de cima. Né? Eu sempre lembro da questão da batatinha. Né? O meu pai hoje tem 84 anos. Né? Tudo que eu aprendi nessa questão de educação, de berço, de honestidade, 1 centavo, meu filho, é seu, não é seu, não é seu. Não é? Essa questão é muito polêmica, a questão de ética, é muito polêmica. Né? Julgar, não dá para julgar, é difícil julgar. Né? Julgar é para o juiz, é para o tribunal, não é para cada um de nós. Né? Nós temos que ter a consciência de que aquela postura que você adotou é a correta, dentro dos princípios que você defende. Agora, se esses princípios que você defende ferem alguém, é bom a gente retomar essa consciência e rever esses nossos princípios, esses nossos conceitos. Lembra que tinha uma propaganda, acho que era da Fiat, não lembro. Estou fazendo propaganda não da marca, hein? Que falava assim, você precisa rever seus conceitos. Esse jargão virou um bocado de tempo na televisão, né? Lembrando que a televisão também é outro veículo que põe para as pessoas um modelo. Né? Eu quero ser igual àquela artista de novela, aquele brinco maravilhoso, né? Aquele perfume que ela passou lá, que apareceu lá, a marca em close. Né? Eu quero... Né? Manipulação de massa, está dentro de ética, comportamento moral, imoral e amoral. Né?
imoral é aquilo que eu cometo sabendo que eu estou cometendo um erro e estou insistindo no erro. Então, você cometeu uma imoralidade. Amoral, eu cometi aquela situação, aquele ato, mas eu não sabia que não podia cometer. Né? Então, você foi amoral. Você não tinha conhecimento de que não podia ser feito aquilo. Que você não podia ter adotado aquele comportamento. E a gente vê isso muito nas culturas, né? Orientais, por exemplo. Né? Eu pegar um cartão de visita e entregar... assim, a gente aqui tem esse costume, né? Pega o cartão de visita e entrega assim, né? No Oriente, né? Os chineses, por exemplo, né? Eles fazem assim, né? Com as duas mãos, né? Com as duas mãos, e faz uma reverência para você, na hora que entrega o cartão dele, né? Então seria moralmente correto você também pegar e entregar da mesma forma, né? Tá certo? Ah, mas eu entreguei assim, mas eu não sabia que era assim. Você não sabia, então você foi amoral, né? Ah, eu sabia assim, mas dobrei o canto aqui, lembra aquela dobradinha de canto? Que eu nem sei se isso é de praxe, mas antigamente dava dobradinha de canto, né, para entregar o cartão. Ah, entreguei, dobrei e entreguei, para mim então você foi imoral, você atingiu um costume oriental, daquela pessoa, né? Você foi imoral. Então, a questão de moral, imoral e amoral, a gente tem que ter muito, muito bem isso na nossa ideia, para a gente poder tirar juízo de valor, mas não julgar. Não julgar. Então, ética versus moral. Ética é princípio, moral são os aspectos de conduta específico. Né? Resumidamente, ética é permanente, moral é temporal. Ética é universal, moral é cultural. Tá certo? Ética é universal, moral e cultural. Ética é teoria, moral e prática. Tá? Então a ética é prática. Perdão, a ética é teoria. Né? A ética é teoria. E a moral é prática. Ética é regra, moral é conduta da regra. A moral, ela se incorpora sendo a conduta da ética. Será que dentro daquele princípio ético a conduta foi correta? Né? Foi moral? Essa é a principal questão. Ética é o conjunto de valores. Né? Professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, ele define muito bem da seguinte forma. Quero, devo e posso. Tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu posso, mas não quero. Tem coisas que devo, mas não posso. Aquilo que quero e que posso é o que nos leva à paz espiritual. Ele define resumidamente dessa forma. E nós temos o costume de comprar um aparelho, comprar um carro e já sair ligando, né? Já liga o aparelho, já liga o notebook, já faço as configurações. Cadê o manual? Você leu o manual? Você leu o manual? Essa é a questão que eu estou colocando aqui. Nós temos que ler, o nosso manual é o nosso código de ética. É ele que vai dizer qual vai ser o seu caminho na sua profissão. Como você deve seguir esse caminho. Essa é a questão principal do código de ética. Ética para quê? Não é? Muitas vezes a gente vê lá o manual, depois que a gente... Ih, caramba, não deu certo. Aí você vai lá no manual e vai buscar lá quais são os sintomas e soluções, né? No nosso código de ética, nós temos que ter isso como o principal ponto. Né? Lembra que eu comentei aqui da historinha do meu gerente que falou, você leu o contrato? Né? Como é que eu posso ter argumento para analisar determinadas situações se eu não conheço com profundidade o código de ética da minha classe profissional? Não existe como você discutir nada se você não tem conhecimento. Né? E para exercício da profissão, é fundamental conhecer o código de ética, o que pode e o que não pode. Né? Se eu falar para você, assuma o comando. E aí? Quem se habilita a sentar na poltrona da esquerda e da direita? Assuma o comando. Se você não for preparado, você foi preparado. Eu li aqui a questão de todas as disciplinas, as matérias, vamos chamar de matérias, né?
relações humanas, relação com empresa, economia, organização de empresa, informática, marketing imobiliário, legislação imobiliária, desenho arquitetônico, capacitação de imóveis, captação de imóveis, documentação imobiliária, transação, qualidade no atendimento, sistema de financiamento. Enfim, vocês fizeram tudo. Tudo. Né? Então, eu tenho que assumir isso se eu me preparei. Se eu me preparei, eu vou assumir. Eu sei que o botão da esquerda é esse, eu sei que o manche que faz subir, que acelerar, eu sei qual é a minha bússola, eu sei qual é o meu altímetro, eu sei qual é onde eu aperto o botão para falar com a tripulação ou para falar com os passageiros. Né? E eu sei como conduzir a aeronave. Nós temos que saber como conduzir a nossa profissão da melhor maneira possível. E para a gente poder conduzir da melhor maneira possível é conhecendo o nosso código de ética. Porque lá está código de ética de conduta. Né? 3 pontos de vista da ética. Ética pessoal, ética empresarial e ética profissional. A ética profissional, eu acho que a gente já exauriu aqui. É questão vinculada à nossa profissão. É o código de ética da nossa profissão. O código de ética empresarial é o código de ética da empresa onde você vai trabalhar, onde você está, naquele momento, se disponibilizando a realizar a atividade de corretagem de imóveis. Então, você tem que conhecer também. Né? Tem essa empresa que me convidou para trabalhar para um empreendimento, ela tem código de ética? Como é que ela trata os clientes dela? Né? Ela cumpre os prazos de entrega? Uma construtora, por exemplo, né? Poxa, ela fala lá, tem um carimbo lá, 100% entrega pontual. Ela cumpre isso? Né? Nós também temos direito de escolha, de trabalhar onde eu quero ou onde eu não quero. É o livre-arbítrio nosso, trabalhar onde eu quero ou onde eu não quero. Eu posso ser um excelente profissional de vendas, né? Mas aquela empresa não me merece. Por quê? Porque a conduta dela, eu pesquisei sobre aquela empresa, ela não é séria no mercado, ela deixa clientes a ver, ela tem processo no PROCON, ela tem isso, ela tem aquilo, ela tem aquilo, ela tem aquilo. Né? Isso é importante para vocês também. E a questão da ética pessoal é o que a gente falou aqui, é muito, muito subjetivo isso. Né? Comportamento ético, postura. Né? Eu falei aqui do colega que eventualmente fuma, do colega que eventualmente tem um problema de alcoolismo. Né? A questão de você receber o seu cliente de paletó e gravata. Né? Caramba, está difícil comprar um bom terno hoje. Né? Tá na faixa, acho que de 500 no mínimo. Né? Uma boa gravata, uma boa camisa. Né? Você vai gastar aí, brincando, uns R$1.000 aí, né? Sapato, né? Porque o cliente, quando você aborda o cliente, ele mede você de cima e embaixo, você não percebe isso, mas ele mede você de cima e embaixo. Ele mede o grau de seu comprometimento para o atendimento que você vai dar para ele, porque o cliente hoje é um cliente muito mais exigente. E ele é um cliente, né? Eu não vou falar que ele é um cliente ético, né? Porque a gente tem exemplos de clientes que foram, né, muito antiéticos. Né? Você deu atendimento, ele foi lá uma vez, foi lá 2, né? Você fala, caramba, eu estou com 80% do meu negócio quase fechado, mais um pouquinho eu convenço o cara, ele não é nem o termo não seria esse convencimento, mas eu fecho a venda com ele. Né? E aí o que ele faz? Ele usa todas aquelas informações, ele passa por cima de você, vai lá na imobiliária ou vai lá na construtora e fecha o negócio com a construtora. Você não soube escolher melhor os seus parceiros. Essa é a realidade fotografada nesse momento. Você não soube escolher o seu parceiro. Né? Tem que ser tudo por escrito, preto no branco. Tudo por escrito, preto no branco. Isso é fundamental. Né? Ética pessoal. O que fazer para ser justo? Eu vou deixar alguns questionamentos para vocês refletirem. O que fazer para ser justo? Que valores escolher para guiar a vida? Há uma hierarquia de valores a ser seguida? Que tipo de ser humano deve ser? Que tipo de atitudes devo praticar? Né? Olha lá, eu sou ético. Não basta só falar que você é ético. A questão da liberdade.
Porque não posso fazer tudo o que quero. Já conversamos aqui antecipadamente a questão da existência das consequências, né? E o Pablo Neruda ele coloca uma frase bastante inteligente e providencial para o nosso encontro de hoje, que é a seguinte: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Então você precisa saber, quando você vai fazer alguma escolha, qual é a consequência dessa escolha. Não haja pela emoção. Não haja pela emoção, né? Use em determinado momento a razão, para saber se você está no caminho certo. E quando a gente fala de ética, eu trago aqui um caso histórico, né? Quem foi a norma ética imposta? Quem impôs a norma ética na questão de Adão e Eva? Né? Obviamente eu estou dando aqui uma questão bem simbólica, né? Um arquétipo, podemos chamar assim, né? Da quebra de uma ética, né? Foi imposto lá no paraíso, né? Que a fruta não deveria ser entregue, né? O homem chega ao mundo com uma lei moral, né? A serpente ofereceu a tentação, né? O pecado, né? Ofereceu a maçã para o Adão. O Adão quebrou um código de ética que era a ética colocada como ética imposta na época por quem? Pelo Criador, né? Pelo próprio Criador. Ética no trabalho, no ambiente de trabalho, na comunidade e no mercado. Isso é importante. E eu coloco aqui essa questão, nessa figura. É uma corda bamba isso aí. Isso aí é um fio da navalha. A gente, muitas vezes, tem que tomar muito cuidado para não sair dessa questão da ética, da moral, né? Junto no ambiente de trabalho, junto com os colegas de trabalho. Código de ética, por exemplo, ó, eu trouxe aqui a questão do código de ética do sistema da Petrobras. E aí, o que aconteceu na Petrobras? O que será que está escrito nesse código de ética? Será que quem assumiu as diretorias lá, será que eles leram o código de ética? Será que eles sabiam que eles estavam quebrando as regras de um código de ética? Isso fica para a gente pensar, né? Existem alguns quadrantes onde o quadrante 4 é o quadrante mais interessante. Empresas mais éticas e funcionários mais éticos. Esse é o mundo ideal, né? Mas a gente navega nesses quadrantes aí, né? Uma hora você está numa empresa ideal, outra hora você está numa empresa meio ideal, outra hora você está numa empresa por circunstâncias quaisquer, que não é o ideal para você, né? Mas existem esses 4 quadrantes, né? As empresas estabelecem códigos de ética que são, na realidade, apenas uma declaração contendo uma lista do que se pode e não pode fazer nas empresas. Só isso. Só isso. E ela não julga, não pune, né? A menos que seja uma situação bastante grave, né? Que coloque em risco a marca da empresa, o nome da empresa, o produto que a empresa representa. Então, é a questão da ética descritiva e da ética normativa que eu já me antecipei e coloquei para vocês. Ética profissional exige que se conheça o código de ética da profissão. Isso é fundamental. E aí nós temos, então, vários códigos de ética que a gente já abordou aqui como mencionado, né? E a importância de a gente buscar e rever as nossas normas úteis que estão disponibilizadas no site. Isso é importante. Então, para que o código de ética? Um código de ética é um documento de texto que, em vista da criação de alguma atividade profissional, é regido, analisado e, por último, aprovado pela entidade, organização ou governo competente. É o caso que aconteceu com a questão do CONFES, né? Certo? O conselho, né, que estabeleceu e instituiu o código de ética. E a entidade maior que controla tais atividades, né? De acordo com as atribuições da atividade desempenhada, de forma que ela venha se adequar aos interesses, lutas e anseios, né? Ou seja, comprometimento com a moral, né? Todos os profissionais totalmente engajados, né, nessa questão. Ninguém quer assumir responsabilidade. Essa é uma questão bastante também questionável dentro do conceito de ética e moral, né? Assumir responsabilidade. Ninguém quer assumir responsabilidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado na questão de responsabilidade também. O artigo 4º, ele traz
importante a questão de você interar-se de toda a circunstância do negócio. Você tem que conhecer o seu produto, né? Você tem que conhecer o seu produto. Você não pode deixar de conhecer o seu produto. Você tem que levar para o seu cliente confiança. Confiança, né? Você não pode ser subjetivo. Se você não sabe o tamanho do depósito, é 2 vagas de garagem mais depósito. Se você não sabe o tamanho do depósito, não fala para o cliente que você não sabe e também não vai falar para ele, tem X metro quadrado. Não. Pega o memorial descritivo, vai buscar essa informação, né? Pega o engenheiro da obra, eventualmente, né? Vai na raiz, vai lá buscar essa informação na raiz, né? Oi? Vai se inteirar do inciso primeiro lá, vai da circunstância do negócio antes de oferecer. Exatamente. Exatamente. Isso é importante. Isso é importante, né? Não vai lá no posto de Ipiranga, não, tá? Porque todo mundo fala, vai no posto de Ipiranga, não vai no posto de Ipiranga. Lá não vai ter essa informação, né? Então é importante que a gente transmita, né, cumprindo o inciso 1º do artigo 4º, que a gente consiga efetivamente cumprir, né, essa questão do inciso 1. Apresentar ou oferecer um negócio, dando rigorosamente certo, nunca omitindo detalhes que depreciem, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que possam comprometer o negócio. A transparência no fechamento do negócio é fundamental. Por quê? Porque um cliente vai chamar outro. Quem é o seu maior vendedor? É o seu próprio cliente. Muitas vezes é o seu próprio cliente, né? Ele vai indicar, poxa, fala com o corretor tal, com a corretora tal, me atendeu muito bem, sabe? Tem um comportamento fantástico, né? Recusar transação que saiba que seja ilegal, injusta ou imoral, comunicar imediatamente ao cliente o recebimento de valores ou documentos a ele destinados, faça tudo por escrito, formalmente, né? Faça tudo por escrito, formalmente, peça confirmação para o seu cliente se ele recebeu o seu e-mail, mesmo o e-mail marketing, né? Você vai fazer abordagem, né? Manda um e-mail marketing, liga lá para o seu cliente, manda um e-mail confirmando, tudo isso formal, de forma a manter uma transparência e uma lisura no negócio. Prestar ao cliente, quando este a solicite, ou logo que concluído o negócio, contas pormenorizadas. Eu quero o extrato dos meus pagamentos. Se você está trabalhando diretamente com uma construtora, fica muito mais fácil, não é? Pedir para a construtora, pega o extrato do pagamento da unidade 51 lá, que foi vendida lá em um mês de tal, né? Isso é fundamental. Não dizer assim, isso não é comigo. Tem que ligar direto na construtora. Sabe que o cliente vai se sentir? Jogado para um canto, jogado para o outro, jogado para um canto, jogado para o outro, né? Gente, traga essa responsabilidade para você, né? Essa é uma questão de ética, uma questão de moral dentro do seu negócio. O principal aqui também é o inciso 9. Contratar por escrito e previamente a prestação de serviços profissionais. Inciso 10. Receber somente de uma única parte, comissões, sabe? Você vai intermediar? Gente, é complicado isso aí, hein? Né? Eu ganho aqui, mas também vou ganhar lá. Gente, quem muito ganha, perde. Tome cuidado com isso, né? O nosso código está bem claro, né? Vamos ser transparentes, né? Quem ganha muito, ganha uma vez só, né? Se o cliente perceber, então, ele vai entrar com ação contra você para restituir o valor sabe? A gente está sabendo que esse negócio de comissão aí, dos 6%, está tudo, né? Está certo que o tribunal já deu um parecer aí, dizendo que é legal, que não tem nada para ser discutido, mas a gente sabe que o cliente ele está sempre muito bem informado. Ele recebe informações todo dia, toda hora. Tem um instrumento fantástico, né, que é a internet, né? Se ele buscar os canais competentes e corretos, ele vai obter informações de graça, que vão direcioná-los na própria conduta que ele vai tomar em relação a eventuais problemas como esse. Bom, aqui a gente já passou. Eu acho que a gente até já avançou muito no horário.
um exemplo de fazer a diferença, né? Um exemplo de fazer a diferença. Por uma questão ética, eu cobri os nomes só para não evidenciar, tá certo? Então, foi uma mensagem que foi encaminhada a uma corretora, né, que atendeu um determinado cliente, né? E o cliente fez questão de mandar um e-mail para ela, dizendo o seguinte: olá, fulana. Primeiramente, fico imensamente agradecido pela atenção que você dispensou a mim e à minha esposa. Você é uma profissional competente, conhece o produto que vende e, o melhor ainda, é uma pessoa que transmite segurança. Ficamos encantados com o empreendimento X, né? Porém, aí tem uma questão particular que eu não quis revelar, né? Por uma questão ética. Registro mais uma vez meus agradecimentos e espero que, em um futuro próximo, possamos fazer a compra do apartamento tendo você como nossa corretora. Atenciosamente, fulano e tal. Esse é um exemplo prático, né? Que traz para a gente o quê? Uma satisfação enorme, né? Uma satisfação enorme. E eu quero deixar aqui dicas para alcançar o sucesso, né? Passe a adotar um novo comportamento já, comece a mudança já, pense diferente já, né? São os 3 Fs. Força, foco e fé. Acredite no trabalho de vocês, acredite na competência de vocês, todos nós temos competência para ser desenvolvida. Portanto, fica aqui a dica, invista na capacitação contínua, capacitação continuada, sua capacitação contínua, né? Participando de eventos como esse, participando dos cursos que a entidade promove, não só aqui, mas também em outras, né? Participando de eventos que são online, gratuitos, que você pode, no recanto do celular, lá da sua casa, reservar 1 hora, 1h30, né? Para participar desses eventos, né? Que só vão o quê? Agregar informação para você, conhecimento, vão elevar você no seu grau de cultura e de postura, né? Que isso só vai favorecer você na hora de você fazer um atendimento. Então, curso de capacitação profissional, né? Escolher uma imobiliária de procedência, isso é fundamental, né? O próprio Secov, eu busquei essa informação, né? Venda de imóveis, né? São mais de 2.183 unidades lançadas, então tem espaço para todo mundo. Mas tem aquelas empresas que participam de uma forma efetivamente correta, e tem aquelas que vão do jeito que dá, né? Sem manter uma questão ética, uma postura. Então, tome cuidado com isso. Otimize a gestão de seus clientes. Faça aí um acompanhamento por planilha de cálculo. Tem software de CRM. O CRM é um software de relacionamento, né? Onde você registra o contato que você teve. As próprias imobiliárias, muitas vezes que vocês trabalham, pedem para que vocês lancem lá, né? As informações do cliente que você atendeu, né? Então, você pode criar também essa forma de você trabalhar. Trabalhar em parceria, pode ser feito, né? O 50-50 lá, o meio a meio, né? Ou 1/3 ou 1/4, muitas vezes, né? 1/10, quem sabe, né? Mas o importante é que você realize a venda e que o seu cliente esteja satisfeito com o produto que ele está adquirindo e com a confiança que você transmite para ele, né? Então, fazer parcerias é fundamental. Potencialize o seu trabalho através dessa ferramenta que é a internet. Através de e-mail, através de sites que você pode montar, observando rigorosamente se você não está infringindo nenhuma questão ética da sua profissão, né, da sua entidade, tá certo? Seja um consultor imobiliário, torne-se especialista para orientar o seu cliente. Trabalhe com paixão. Trabalhe com paixão. Aquele e-mail que eu mostrei para vocês aqui, a pessoa, eu conheço profundamente essa pessoa, né, e ela trabalha com paixão, né? Ela trabalha sem olhar o cliente quando o cliente entra. Se ela olhar na testa do cliente um cifrão, complicou, viu? Porque o cliente tem essa sensibilidade. Esse corretor quer vender para mim. Nós estamos vendendo um sonho de uma família, um sonho de um casal que vai casar, que vai constituir família. Nós estamos vendendo um sonho, nós estamos mexendo com pessoas iguais a você, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. A questão da muquerela, agora chegou a muquerela. Gente, se afastem das pessoas que foram picadas pela muquerela. O que é a muquerela?
Pessoa que é picada pela muquerela é aquela pessoa que só murmura, se queixa, reclama e lamenta. Vocês conhecem alguma pessoa assim? Não. Você conhece aquele colega que você foi colocado lá num plantão e você não conhecia aquele colega. Você passou a conhecer aquele colega, você vai ficar lá uma semana, um mês com aquele colega, né? E ele vai falar assim, eu já estou aqui já 2 meses aqui nesse plantão, esse plantão aqui é ruim demais, esse plantão não vai vender nada, e só entra bulula aqui. Cuidado, gente, cuidado. Foco é principal, foco, tá? Entusiasmo, vocês têm que trabalhar com entusiasmo, né? E se vacinar contra o bichinho da muquerela, tá certo? Outro item importante, entenda o perfil do cliente, ouça. Ouvir o cliente é a coisa principal que tem. O cliente que sente confiança em você, você vai ser o psicólogo dele, né? Ele vai contar a vida dele inteira para você. E você vai só mapeando o seu cliente e falando, poxa, aqui é interessante para ele, eu vou oferecer isso. Aquilo lá é outra coisa, eu posso oferecer aquilo, né? Você quer ver onde a gente pode criar uma diferença? Vou dar um exemplo aqui. Um cliente que é cadeirante, né? Poxa, será que a construtora faria a adaptação do imóvel que ele está interessado, da unidade que ele está interessado? Né? Gente, tome ação. Procure ligar para a construtora. Olha, tem um cliente assim, é cadeirante. Existe a possibilidade da construtora, ele está interessado na unidade X, ele vai pagar da seguinte forma, assim. A previsão é essa. Existe a possibilidade de fazer uma adaptação no banheiro, na largura das portas. Principalmente quando é lançamento, né? Estou falando na questão do lançamento. Depois que construiu, aí fica a critério de arrebentar a parede ou não, tá certo? Então, ouça o seu cliente. Cuide de você. Cuide de você. Sua aparência fala sobre sua essência. Seja autêntico, deixe a ansiedade de lado, né? O Jean de La Fontaine, ele diz o seguinte: evita julgar os outros pela aparência. Evite julgar os outros pela aparência. Eu já vi em situações reais em que o cliente que entrou no stand e foi atendido, você não dava um tostão, né, pela aparência, se você fosse julgar pela aparência, né? Mas era um investidor, né, e acabou comprando 2 unidades, né? Se a gente tivesse um pré-julgamento, já nem atendia ele bem, já fazia aquela cara franzida de repente, ou ele sente isso, ele vai falar assim, não vou comprar aqui não, eu tenho dinheiro, compro em outro lugar. Ele é investidor, a gente tem que ter essa sensibilidade. E, por último, garanta a longevidade da sua carreira. Negócios de sucesso são transparentes, né? A indicação, a rede de indicação. Isso muitas vezes funciona e funciona muito bem, dependendo da forma como você for atender o seu cliente. O seu cliente está satisfeito com o seu atendimento? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês refletirem. Na questão da ética, da postura, do negócio que vocês realizam diariamente. Tá certo? Comportamento ético, postura adequada, transparência e tudo mais que falamos. Ninguém pode ser perfeito, mas todos podemos ser melhores. Tá ok? É ótimo receber elogios do chefe, mas receber elogios de um cliente satisfeito é muito melhor. Ser ou não ser ético? É a sua consciência que deixa ou não deixa você chegar longe. Meus queridos, desejo a vocês sucesso na carreira de vocês, né? Espero que eu tenha trazido e agregado algumas informações a mais para vocês, na questão ética, na questão moral, né? Reforço aqui a importância de vocês conhecerem o código de ética da vossa categoria, né? E a questão de postura, a questão de relacionamento, isso aí tudo vai ser consequência, o sucesso vai ser só consequência do que vocês vão realizar, né, do que vocês vão transmitir para o cliente de vocês, tá bom? Então, desejo para vocês sucesso, tá? Aqui tem o meu e-mail particular e eu tenho um Facebook também. Se vocês quiserem depois acessar o meu Facebook, inbox, eu posso deixar o meu telefone particular, né? Se quiserem levar essa palestra para algum outro lugar, eu estou à disposição, tá certo? Para mim foi um enorme prazer.
Eu não trouxe cartão porque a minha atividade principal é consultor na área de licitações e contratos administrativos, né? E, em paralelo, eu faço essas palestras. Como eu sou professor do Grupo Educacional LBS FAPES, na disciplina de ética, estou realizando esse trabalho para difundir essa questão da ética. Nós estamos precisando de muita ética, nós estamos precisando mudar o comportamento de muitas pessoas por aí. Nós precisamos mudar o Brasil, tá bom? Muito obrigado, boa noite para vocês. Excelente palestra. Para realizar o agradecimento, oficializando aqui a sua participação, e depois, então, damos o seguimento, eu queria convidar aqui o nosso delegado distrital de Cidade Ademar, senhor João Calixto Alves. Obrigado, Anderson. Professor, muito bom, muito obrigado. Valiosa palestra que a cada dia nos valoriza. Em nome do Cresce, do nosso presidente José Augusto Viana Neto e todos nós corretores aqui presentes, os que estão em casa, gostaríamos de passar para o senhor esse certificado em agradecimento a essa brilhante palestra. Uma boa noite e muito obrigado. Eu agradeço. Agradeço mais uma vez e desejo a todos um bom regresso aos vossos lares. Obrigado.